Fala galera, bem-vindos aí à nossa dica de processo penal para a Polícia Civil do Estado do Paraná, aqui da Vale Concursos. Você que está aí, que tem o sonho de ingressar na carreira, policial aí no estado do Paraná, essa carreira tão honrosa, as carreiras policiais, aqui é o seu lugar. Vale a pena estudar para alcançar o seu sonho. Então, gente, antes de mais nada, quero dizer para vocês, nos seguir aí nas redes sociais da Vale Concurso, nosso canal do YouTube. Se inscreva aí, ative o sininho para que você fique sempre ligado nas novidades. Sempre são postadas dicas bacanas pelos professores e é muito bom para você ficar inteirado, sobre os concursos públicos. Não deixem de ativar o sino e de curtir o canal, ok? E também temos as redes sociais, no Instagram, no Facebook, Vale Concursos. São feitos sorteios, postagens de dicas. Então, gente, para você que está aí, isso é fundamental, ao invés de ficar vendo besteira no Instagram, coisa que não vai te acrescentar. Siga as páginas que vão lhe fornecer conteúdos úteis para os seus estudos. Também quero deixar para vocês o meu Instagram, a minha rede social, que você pode me contactar, tá? Maiara OSD. Se quiser alguma dica de processo penal, tiver alguma dúvida referente a qualquer tema, só me enviar um direct que eu te respondo assim que possível. Hoje, pessoal, eu trouxe para vocês uma dica para você aí que está estudando para a Polícia Civil do Paraná. O seu edital, ele está te cobrando lá as prisões, especificamente prisão flagrante, prisão preventiva e a prisão temporária. Eu sei que muitos alunos, às vezes, acabam confundindo essas espécies de prisão. A partir de agora, você não vai errar mais, tá ok? Prestem bastante atenção nessas dicas, porque eu tenho certeza que, ainda mais que você que está fazendo concurso para investigador, isso aqui é muito pertinente ao seu cargo, à sua função, que você vai passar, você vai ser um dos investigadores da Polícia Civil do Paraná. Fé, acredite, estude que você vai conseguir. Então, pessoal, vamos começar. Nós temos, duas espécies de prisão no nosso ordenamento jurídico. Nós temos a prisão-pena. Essas considerações aqui iniciais, só para você entender, a diferenciação entre as prisões. Nós temos a prisão-pena e a prisão cautelar. Gente, a prisão-pena, ela é derivada de uma sentença condenatória transitada em julgado, tá ok? É feito o devido processo legal, sentença condenatória com trânsito em julgado. É feito o devido processo legal e, ao final, é imposto ao agente uma pena privativa de liberdade. Essa é a prisão-pena. Mas o que nos interessa hoje é a prisão cautelar, que é uma espécie de cautela, irá restringir a liberdade daquele agente que infringiu a lei para cumprir alguns requisitos, garantir o andamento do processo ou da investigação, conforme o caso. Então, pessoal, a prisão cautelar, ela se divide, na prisão temporária, na prisão preventiva e a prisão em flagrante. Essas duas prisões, tanto a preventiva quanto a temporária, é necessário ordem judicial, tá? Só através de ordem judicial. A prisão em flagrante, por sua vez, possui natureza administrativa. Natureza administrativa. Não depende, não dispensa, tá? Ordem judicial. Então,
dispensa a ordem judicial. Então, gente, qualquer pessoa que for encontrada, né, na prática ali de um crime em flagrante delito, ela poderá ser presa independente de ordem do juiz para que isso ocorra. Então, vamos agora às diferenças feitas essas considerações iniciais, vamos ao que interessa. Eu estou apostando aí na sua prova em pelo menos uma questão de cada espécie dessa de prisão. Gente, a prisão em flagrante, ela está prevista no artigo 301 a 310 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, ela está prevista no artigo 312 a 316 do Código de Processo Penal também. Já a prisão temporária, gente, ela é a única espécie de prisão, né, fora do Código de Processo Penal. Ela está prevista numa lei extravagante, a Lei 7.960 de 89. Pessoal, a prisão em flagrante, como eu já disse, ela não depende de ordem judicial. Se o indivíduo ele for flagrado ali no cometimento de uma infração penal, qualquer do povo pode. A autoridade policial e seus agentes devem prendê-lo em flagrante. Então, sem ordem judicial, tá? A prisão preventiva, ela tem que ser decretada pelo juiz. Apenas o juiz é quem poderá decretá-la, mediante representação aí da autoridade policial, do Ministério Público, do querelante ou do assistente da acusação. Inclusive, atenção aí para novidade, né? Alteração recente aí pelo pacote anticrime. O juiz, ele não pode mais decretar a preventiva de ofício durante o processo penal, durante a ação. Então, gente, ordem, aqui tem que ter ordem judicial, representação, tá? Da autoridade policial, requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente. Não necessariamente de todos, viu, gente? O Ministério Público pode representar o querelante, o assistente ou durante a investigação, durante o inquérito policial, a autoridade policial ela pode representar. O juiz não decreta mais a preventiva de ofício. Fique atento a isso, porque isso é alteração recente agora, né? Que entrou em vigência agora em 2020. Possivelmente sua prova vai te cobrar uma questão sobre isso. Juiz não decreta mais de ofício. O juiz não pode agir de ofício. A prisão temporária, gente, ela também é decretada pelo juiz e ela tem uma peculiaridade. Ela só pode ser decretada na fase da investigação, tá? Apenas na fase de inquérito. Se a sua questão disser que a prisão temporária foi decretada durante o curso da ação penal, está errada. Atenção a isso. E ela só pode ser decretada mediante representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público apenas. O juiz não pode decretá-la de ofício e ela só incidirá durante a fase da investigação. Então, ela depende também de ordem judicial. Aí tem que ter a representação, né? Representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Gente, aqui, como a preventiva pode se dar tanto no curso do inquérito quanto na ação penal,
pode ser durante o inquérito policial ou durante a ação penal, a temporária apenas poderá ser decretada, tá? Durante o inquérito policial. E aqui também o juiz não age de ofício. O juiz não decreta de ofício. Pessoal, e quais são os crimes, né? São delimitados em alguns requisitos. Essas prisões, elas são aplicáveis a todos os crimes. Então, vamos ver isso. Gente, a prisão em flagrante, ela é possível em caso de qualquer infração penal. Na prática de qualquer infração penal, seja ela qual for. Até mesmo as infrações, né? Os crimes de representação, condicionado à representação, pode ocorrer a captura e a condução coercitiva. Agora, o delegado de polícia, a autoridade policial, ela só vai ratificar a prisão, ela só vai lavrar, né? O escrivão de polícia é quem lavra o auto de prisão em flagrante mediante a representação, né, do ofendido, ok? Então, ela cabe aqui para qualquer crime, qualquer infração penal, tá? Qualquer infração penal. Agora, a prisão preventiva, gente, ela possui alguns requisitos que necessariamente devem ser cumpridos para sua decretação, tá? Ela deve ser decretada em último caso, quando não for cabível, não for adequado, medidas cautelares diversas da prisão. E esses requisitos, gente, eles estão previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Dentre eles, gente, a garantia da ordem pública deve ser decretada preventiva para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução penal, né? Para assegurar a aplicação da lei penal, diante da prova da existência do crime, prova da existência do crime ou de indícios suficientes de autoria ou participação, e também foi acrescentado agora o perigo gerado pela liberdade, a liberdade do agente, ok? E ela, gente, não caberá em todos os crimes, não, tá? Na verdade, o artigo 313, ele traz para nós alguns requisitos, como cabe a preventiva nos crimes dolosos, com pena máxima, né, pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Quando o agente for reincidente em crime doloso, aí, nesse caso, não serão considerados, né, o tempo da pena máxima. Se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a criança, contra a adolescente, pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas. E também, no caso, quando há dúvidas sobre a identidade da pessoa e ela não fornece ali elementos para esclarecê-la. E, pessoal, e nesse caso, a prisão preventiva apenas será decretada se não for cabível outra medida cautelar. Repito, tá? Apenas em último caso, uma decisão motivada e fundamentada. Já a prisão temporária, gente, ela traz ali uma lista taxativa de crimes no seu artigo 1º, inciso 3º, tá? Ela traz uma lista taxativa. O que isso significa, gente? Taxativa. Que apenas somente a lei pode incluir outros crimes nessa lista ou pode retirar algum crime dessa lista. Então, só caberá a prisão temporária no caso daqueles crimes, na prática daqueles crimes que estão ali listados, como homicídio doloso, não confundir com homicídio culposo, tá? A extorsão mediante sequestro, por exemplo. Então, apenas no caso
listado, tá? No artigo 1º, inciso 3. Quanto ao tempo de duração. Gente, a prisão em flagrante e a prisão preventiva, em regra, elas não possuem o tempo determinado de sua duração. A prisão em flagrante, o juiz, né, ao receber ali o auto de prisão em flagrante, ele tem que tomar algumas providências, ou ele vai relaxar a prisão ilegal, ou ele vai converter o flagrante em prisão preventiva, se tiverem preenchidos os requisitos previstos aqui, né, no artigo 312, e não for cabível outra medida cautelar diversa da prisão. Então, pessoal, ou então ele vai conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Não possui tempo determinado. Já a prisão temporária, pessoal, deixa eu colocar aqui, sem tempo determinado. Aqui também não possui tempo. Já a prisão temporária não, o próprio nome já diz, o próprio nome já faz referência. É uma prisão temporária, trata-se de prisão temporária. E ela possui um prazo estabelecido. O prazo será de 5 dias, podendo ser prorrogado, em regra, o prazo de 5 dias, ok? Nós vamos ver ali uma exceção, mas em regra o prazo é de 5 dias e pode ser prorrogado por mais 5 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. A exceção são os crimes hediondos e equiparados. No caso dos crimes hediondos ou equiparados, o prazo da prisão temporária será de 30 dias, podendo ser prorrogado, né, uma única vez, no caso de extrema e comprovada necessidade. E comprovada necessidade. Pessoal, então essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês não confundam, tá? Os institutos da prisão em flagrante, da prisão preventiva e da prisão temporária. Façam a leitura dos dispositivos legais, leiam ali os artigos referentes à prisão em flagrante, à prisão temporária e também a lei da prisão temporária e também os artigos referentes à prisão preventiva. Eu tenho certeza que a sua prova vai te cobrar prisão, porque é um tema extremamente pertinente à sua função, que se Deus quiser vai dar tudo certo e em breve você vai estar lá tomando posse no seu cargo público. Então é isso aí, bons estudos, um abraço, contem comigo, qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a próxima.